Hoje nós vamos falar um pouquinho do nosso tema 3, propagação do calor. Esse tema, gente, ele é muito importante porque ele faz com que nós lembramos de tudo aquilo que nós aprendemos no tema 1 e no tema 2. No tema 3, gente, ele vai falar aqui sobre os processos de meios de propagação. Então, a propagação de calor, ela pode ocorrer de três maneiras. Então, através da condução térmica, da convecção térmica e da radiação térmica. O que é, gente, condução térmica? Então, nós temos aqui um modelinho de uma condução térmica. Nós temos uma panela onde ela vai receber calor e ela vai propagar calor dentro do seu sistema. Então, vamos imaginar que eu queira fazer um macarrão, ou um arroz, ou um feijão. Então, eu vou pegar a minha panela, vou colocar no meu fogão e vou ligar lá o meu fogo. Quando o fogo entrar em contato com a panela, o que vai acontecer, gente? A panela ela vai receber calor e ali eu vou ter ali um processo de condução, de propagação de calor. Então, normalmente a condução térmica ela ocorre entre meios sólidos, né? Então, eu vou ter uma fonte de calor aonde ela vai se propagar nos meios sólidos. No caso da panela, gente, hoje nós temos aí inúmeros tipos de materiais, mas a gente pode perceber que a haste, né, aonde eu seguro, né, o cabo da panela, ela não vai aquecer da mesma forma que o restante do meu material. Por quê, gente? Porque dentro do processo de condução térmica, eu vou ter aí o meio de condutor e de isolante, que nós já vimos anteriormente. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele, tá? Então, a condução térmica, ela ocorre entre os sólidos e ela propaga calor. Então, nessa propagação de calor, a gente sempre vai ter uma fonte que vai transmitir calor para algum meio. E aí eu posso ter um meio que é o sólido, e aí a gente representa esse processo através da panela. Depois, gente, nós vamos ter aqui, na página 27, como que ocorre esse meio de propagação? Então, dentro da condução térmica, eu posso ter aí, gente, moléculas bastante agitadas. Então, quando eu faço o aquecimento, eu transfiro calor para uma região, eu vou ter aí moléculas super agitadas, vou ter moléculas agitadas e vou ter moléculas bem pouco agitada. E aí nós temos um modelinho de um bico de Bunsen, onde ele está aquecendo aí uma barra, um metal. Então, dependendo do meu material, eu vou ter aí uma agitação térmica muito grande. Dependendo do meu material, eu vou ter pouca agitação térmica, tá? Então, tudo isso vai depender do tipo de material que eu estou utilizando. E aí vem o que nós estávamos falando lá no comecinho do tema 3, os condutores e os isolantes. Então, eu tenho um material que ele é um ótimo condutor térmico, ele produz uma propagação de energia muito grande, como também eu tenho um material que ele não produz quase nada. Eles são isolantes térmicos, tá? E quando eu tenho aí um processo de condutor e também de isolante térmico, nós temos aí a eficiência do calor. Eu consigo dizer, bom, aquele material ele é muito condutor de energia, ele conduz muita energia. Já aquele material ali, como a fita isolante, ele não é um bom condutor de calor, ele é um isolante térmico. Então eu consigo determinar a eficiência do meu produto, né, do meu material. E isso, gente, nós na física nós chamamos de condutividade térmica, tá? É quando eu consigo dizer se o meu sistema ele tem uma alta condutividade ou ele tem uma baixa condutividade, que aí nós chamamos de isolantes térmicos, tá? Depois, gente, nós vamos ter na página 28, deixa eu arrumar aqui para vocês. Depois nós vamos ter na página 28 mais dois processos, tá? Então, nós temos aqui o processo da convecção térmica. A convecção térmica, ela também é um meio de propagação, mas é que ela vai ocorrer apenas nos meios sólido, apenas no meio líquido e gasoso. Então, vamos voltar aqui para a panela, mas em vez da panela, ele colocou a imagem aqui da chaleira. Então, aqui eu tenho o calor da minha fonte, que é o meu fogo, que está aquecendo a minha panela, a minha chaleira. Então, aí eu tenho o processo de condução térmica. Só que dentro da minha chaleira eu tenho água. Então, eu estou representando aí o estado líquido. Quando o calor que está na panela passa para a água, eu tenho um aumento de temperatura. E essa água, quando ela estiver
muito agitada, ela vai aí para o estado gasoso. Então, eu vou ter um processo aí de vaporização. A gente pode perceber na imagem que eu tenho aqui, gente, essas nuvens que representam o calor. Tá, gente? Então, nós temos aí o aquecimento da água, que vai formar aqui essa nuvenzinha, que é quando eu tenho o meu estado líquido, que vai indo para o meu estado gasoso. Então, por isso que essa imagem representa aí um processo de convecção térmica, porque é a transferência de calor que pode ocorrer nos líquidos e nos gases, tá? E aí, gente, como que ocorre essa propagação de calor? Através de correntes térmicas, né? Correntes de convecção. Então, as partículas ficam agitadas e ela chega a tal ponto que muda o meu estado físico. E depois nós vamos ter aqui a irradiação térmica. A irradiação térmica ela é proveniente de uma formação de ondas eletromagnéticas. Então, é um calor que ele não depende de um meio para se propagar. Ele se propaga no vácuo. E aí eu tenho uma radiação térmica, eu tenho desde materiais de baixa frequência, como por exemplo ondas de micro-ondas, como eu tenho aí até materiais pesados, como por exemplo ondas aí de raio gama, tá? E tem alguns animais, tem alguns seres que possuem esse processo de radiação dentro do seu metabolismo e ele consegue sentir, ele consegue ter uma noção de calor. Ele não precisa chegar perto para que ele possa sentir um corpo próximo a ele. Então, o índice de propagação dele é tão grande que ele consegue sentir a presença de um outro corpo que tem lá um movimento de calor, tá bom? E aí, gente, nós temos a radiação em diversos sistemas, porque no processo da radiação eu tenho aí a energia em trânsito, que ela está em movimento e ela emite aí a variação de temperatura. E aí na apostila de vocês ele fala do calor, como por exemplo, através da vela e da lâmpada. E nós temos também aí, gente, a questão da radiação infravermelha, que é alguns corpos têm esse potencial, né, onde eles conseguem fazer absorção e eles conseguem emitir maior quantidade de radiação dependendo do seu ambiente. E no caso aqui eu tenho alguns animais que, dependendo do seu sistema, como por exemplo as serpentes, elas conseguem ter aí um metabolismo onde eles têm órgãos sensoriais que eles são capazes de detectar quando um corpo está próximo devido a essa variação de temperatura do meio, tá? Então a radiação é um campo muito grande, tem os seus pontos positivos, mas também o uso dela de forma inadequada pode trazer um dano muito grande aí para o meio ambiente. Tá bom, galera? E aí, fica como lição de casa a página 29. Tudo bem, a página 29 aqui, gente, tem um experimento, tá? Como é um experimento que mexe com vela, com fogo, eu não quero que vocês façam, então essa página pode deixar em branco, tá? E aí, vocês vão fazer a página 30, vão fazer a página 31, a página 32, 33 e 34 tem três tipos de texto, onde ele fala sobre a propagação de calor. Então, vocês vão ler aí a página 32, 33 e 34 e vocês vão responder com base nesses textos. Então, é uma questão de interpretação de dados. Vocês vão responder os exercícios da página 34 e da página 35, tá bom, galera? E aí, a nossa aula do tema 3 está totalmente exposta. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos ter a nossa videoconferência e lá a gente vai revisar todo esse tema 3 e a gente pode discutir aí essas funções de propagação de calor. Muito obrigada, galera. Até mais. Tchau.